Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. O arrebatamento não ocorreu e estamos aqui de volta para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Meu querido, esse trimestre está sendo uma bênção de Deus. Nesse trimestre nós estamos estudando acerca dos dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço, meu amado. Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário da parte do nosso Deus. E dando continuidade a esta sequência de estudos, nós estaremos estudando hoje a lição de número 4. Dons de poder. Texto base da lição. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E há outro, a operação de maravilhas. E há outro, a profecia. E há outro, o dom de discernir os espíritos. E há outro, a variedade de línguas. E há outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Na lição de hoje, nós vamos estudar acerca dos dons de poder. Dos 9 dons na lista em Corinto, meu amado, 3 deles são definidos, conhecidos ou classificados como dons de poder. São os seguintes dons: o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas, meu amado. Estes dons, diga-se de passagem, eles têm a tendência de atrair atenções de um grande número de pessoas, tanto pessoas crentes como até mesmo os descrentes. Por se tratar de um dom que ele tem uma manifestação intensa do Espírito Santo, daí dons de poder, ele é diferente, por exemplo, do dom de profecia, da palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria. Esses dons é uma intervenção sobrenatural do poder de Deus, agindo de forma impactante. Esses dons ele tem a capacidade de atrair a atenção de um grande número de pessoas, meu amado. E nós reparamos isso no ministério de Jesus. Jesus se valeu desses dons de poder em seu ministério. Como é que Jesus fazia? Ele atraía as atenções das multidões através do quê? Dos milagres, das curas, de gente ressuscitando, como no caso de Lázaro, e logo a seguir, quando atraía a atenção das multidões por intermédio dos dons de maravilha, dons de curar e o dom de poder, nós vamos ver que ele anunciava às pessoas a mensagem do reino de Deus. Então, esses dons, eles têm como objetivo potencializar a mensagem do Evangelho, mostrar a eficácia da pregação do Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O dom da fé. Nesse tópico, nós vamos compreender o que é o dom da fé. Primeiro, não é uma fé salvífica. Quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo, ele desperta em mim a fé, então eu experimentei a fé da salvação, não é? Pela pregação. E como crerão se não há quem pregue? Então, a pregação é que desperta a fé. Mas esta fé é uma fé concedida pelo Espírito para determinado momento e situação. O Espírito Santo vai despertar aquela pessoa a acreditar que algo sobrenatural vai acontecer naquele momento. O que significa fé? Não existe uma melhor definição de fé do que a que se encontra na carta aos Hebreus. Todavia, vale ressaltar que a fé possui natureza, qualidade e finalidade distintas.
Para se ter uma ideia, Tiago, em sua epístola, afirma que até os demônios têm fé. Desta forma, se entende que são muitas as variantes quando se trata de temas relacionados à fé e quais os impactos que esta pode causar no mundo físico e espiritual. Eu queria falar que definir o que é fé é chover no molhado, é enxugar gelo. Por quê? Não existe uma melhor definição de fé do que o escritor aos Hebreus definiu. Tá bom? Eu não vou trazer uma outra definição, porque essa do escritor aos Hebreus é a melhor definição de fé. A ressalva que eu faço aqui é que a fé, ela possui natureza, qualidade e finalidade distintas. Isso assim, falando superficialmente, porque o tema fé, amado, é muito amplo. Para a gente ter uma ideia, Tiago ele vai afirmar: crê que Deus é um só, fazeis bem, porque até os demônios creem e tremem, entendeu? Quer dizer, Tiago está afirmando que os demônios têm fé, mas não é uma fé que gera mudança, não é uma fé que gera abandono do pecado. Jesus disse, olha, crê no Evangelho e crede também em mim. Arrependei-vos dos vossos pecados e creia no Evangelho. Então, o crer em Jesus não é crer por crer, é o crer em Jesus, que ele diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Então, quando nós vamos falar de fé, amado, nós precisamos compreender que a fé, ela tem natureza, qualidade e finalidade distintas. Os demônios têm fé. Os seguidores de Satanás, os satanistas, eles têm fé, entendeu? Tanto é que eles servem o diabo. Então, nós precisamos compreender que a fé ela é muito ampla. Então, nós precisamos compreender que são muitas as variantes relacionadas à fé quando o assunto ou o tema é fé. Quais são os impactos que isso pode causar na vida da pessoa, no mundo físico e no mundo espiritual. Em se tratando do dom da fé, é uma fé que o Espírito Santo desperta na pessoa. Porque quem é que vai orar por um morto, irmão? Se não for movido pelo Espírito, eu mesmo não tenho coragem, não. Eu não tenho. Mandar, irmão, olha para o morto que ele vai orar. Irmão, eu só oro se o Espírito Santo me dá aquela fé que a pessoa de fato vai ressuscitar. Não é empolgação, meu amado. É o Espírito Santo despertando. Eu vou orar por algum cadeirante e eu tenho certeza que ele vai andar? Não tenho não. Mas se o Espírito Santo me conceder o dom de maravilha, os dons de curar, ele vai me dar fé. Porque são dons de poder. E eu preciso de fé para que esses dons eles sejam manifestos. Tá bom, meu amado? Então, quando o assunto é fé, ele é abrangente, porque a fé possui natureza, qualidade e finalidades também distintas. A fé como dom. Trata-se de uma fé cuja natureza procede diretamente do Espírito. Ela não deve ser confundida com a fé natural ou a fé salvífica. Não se trata da pessoa possuir uma fé para realizar tudo o que deseja, mas o de ser movida pelo Espírito a crer que algo sobrenatural está por acontecer através de sua vida. Vale lembrar que várias manifestações do Espírito ocorrem em virtude deste dom. Sem ele, seria quase que impossível a operação de alguns dons. Quando eu faço essa colocação aqui, meu amado, que os dons espirituais, na lista que Paulo escreveu aos Coríntios, são 9. Meu irmão, sem a fé dada pelo Espírito Santo, a pessoa não vai ter coragem de profetizar, porque ela pode estar sendo movida por um espírito de engano, ou então pela imaginação, pela vontade dela. Então a pessoa precisa ter uma fé. Para a pessoa entregar, fazer a interpretação de línguas, que é uma outra habilidade concedida pelo Espírito, tem que ter certeza, irmão. O Espírito Santo aguça, fala que sou eu que estou te dando a inspiração. Então, para ele operar os dons de poder, ele vai precisar da fé. Então, a fé, ela é praticamente, meu amado, a base de quase todos os dons espirituais. E quando nós falamos desse dom da fé,
Nós não estamos falando da fé salvífica. Não é, porque uma coisa eu aceitei Jesus, meu nome está escrito no livro da vida, eu vou participar do arrebatamento, eu estou com as minhas vestes, isso aí é fato. Mas o Espírito Santo concede uma fé que tem o propósito de operar os dons espirituais, os dons de poder, que é os dons de cura, está no plural, dons de cura, vai operar os sinais de maravilha, dom de maravilha, então a pessoa precisa ter uma fé. Então, o que acontece essa fé? O Espírito Santo, meu amado, ele coloca no seu coração, vai que eu estou contigo. Abre a boca, fala, vai. Vai lembrar o profeta Ezequiel. Filho do homem, esses ossos podem voltar a ressuscitar? Pode voltar a ter vida, este vale de ossos, Senhor, tu sabes. Aí o Senhor fala, então vai, profetiza, porque eu sou com você. Então, ele profetizou. Meu irmão, quem é que tem coragem de profetizar para um vale de ossos, irmão? Para orar, para ressuscitar morto é difícil, que dirá ossos então, meu amado? Mas o profeta teve uma palavra de Deus, vai que eu sou contigo. Então, o Espírito Santo, ele faz isso. Ele concede àquela pessoa a quem ele concedeu o dom da fé, operação de maravilha, o dom de curar, o Espírito Santo concede a ele uma fé e ele vai orar, ele vai falar, vai declarar a palavra do coração de Deus e aquela pessoa vai ser curada, meu amado. Então a pessoa ela recebe o quê? Uma fé sobrenatural, que algo espetacular, grandioso, majestoso vai acontecer através da vida dela. Outra coisa, não é que a pessoa tenha fé para as coisas acontecer, para atender à vontade dela. O dom da fé, ele não visa beneficiar a pessoa que é usada por Deus. O dom da fé, ele visa a pessoa ser um instrumento nas mãos de Deus. Então não se trata aqui, a pessoa não, eu tenho uma fé que Deus vai fazer isso. Não é isso não, meu querido. O dom da fé é outra coisa. É Deus te usar como canal de bênção para curar o paralítico, o cego, o coxo, o aleijado, ressuscitar até morto, tá bom, meu amado? Vale lembrar, como eu já disse, que vários dons, os outros dons espirituais, eles atuam a partir do dom da fé, tá bom, meu amado? Porque se não for assim, vai ficar praticamente impossível os outros dons espirituais se manifestarem. Então, você está entendendo a importância da fé? Glórias a Deus. Então, essa fé, ela é um dom concedido pelo Espírito. Exemplo bíblico do dom da fé. Depois de mais de 3 anos sem chover, o profeta Elias subiu ao Monte Carmelo e disse para Acabe que uma forte chuva viria sobre a terra. O profeta Eliseu declarou a uma viúva pobre e endividada que o azeite em sua casa se multiplicaria a ponto de lhe ser possível quitar toda a dívida. Oséias casou-se com uma mulher com uma meretriz que lhe foi infiel. Resgatou-a da servidão e a levou novamente para sua casa. Enfrentou todas as humilhações, tanto na família como na sociedade, até que ela se tornasse uma esposa fiel e respeitada. Quando nós falamos aqui de alguns exemplos do dom da fé, amado, nós poderíamos pegar lá do Novo Testamento, Paulo, ele olhando para o rapaz que estava sentado à beira de uma cidade, ele viu que ele tinha fé para ser curado e aquele rapaz, o paralítico, ele levantou e todos falaram que os deuses desceram, com Apolo e Júpiter desceram até eles, ali nós vemos o dom da fé. Tá bom? Paralíticos andando, os mortos ressuscitando, quando Paulo vai abraçar um rapaz que caiu morto. Então nós temos exemplo no Novo Testamento. Mas nós vamos olhar alguns exemplos que é uma sombra deste dom lá no Antigo Testamento. O profeta, por exemplo, Elias, depois de 3 anos e meio sem chover na terra, ele se apresentou para Acabe e disse, olha, vai vir uma chuva tremenda. E ele perguntou para o rapaz, o que você está vendo lá? Ele orava e perguntava ao rapaz, eu não vejo nada, senão uma nuvem pequenina do tamanho da mão de um homem. Irmão, quando um homem é movido pelo dom da fé e a fé sobrenatural, uma mão de um homem no céu, que parece algo insignificante, ele já está enxergando uma tempestade, irmão. É coisa sobrenatural.
o profeta Eliseu, uma viúva endividada, falida, quebrada, com os filhos para serem levados pelo credor, foi até ele e falou, olha, o que, é que você tem em casa? Tem um pouquinho de azeite. Então esse azeite vai resolver o seu problema. Vá lá, pega vasilhas emprestadas e não poucas. Ele teve fé, mas a fé dele contagiou, estimulou a fé daquela mulher. Então os profetas, nós vemos na vida deles uma fé sobrenatural. Agora eu faço uma colocação aqui relacionada ao profeta Oséias, amados. Olha, eu já tive compaixão de vários profetas. O profeta Jeremias, que Deus proibiu de casar. O profeta Isaías, que segundo alguns teólogos, ele profetizou nu. Eu acho meio com tanto contraditório, mas tudo bem, não vou entrar no mérito da causa. Mas o profeta Oséias, Deus ordenou que ele se casasse com uma mulher de prostituições, uma mulher, era Gomer, o nome da mulher. E ele casa com ela, não era o gosto do pai, não era o gosto da mãe, não era o gosto da família. Ele contrariou o pai, a mãe, os irmãos, e ele teve uma fé, meu irmão, sobrenatural. Aí, para completar, abençoada, vai e volta para a vida de miséria, para a vida de pecado, e coloca um par de chifre nele, irmão. O homem virou chifrudo, corno, como nós conhecemos aí em algumas regiões do nosso país, e ele enfrentou toda a humilhação da vergonha da família, e o Senhor mandou ele lá buscar a mulher, irmão. Irmão, mas que fé que esse homem teve, irmão? Ele vai e traz a mulher, aí imagina quais os comentários, corno manso, chifrudo, vira homem, meu filho, larga essa praga de lado, deixa essa mulher de lado. Irmão, aquele homem teve uma fé muito grande, porque ele enfrentou toda a pressão da sociedade, a cobrança dos pais, a humilhação, até mesmo por parte dos filhos. Pai, eu não sei o que você está querendo com a mãe até hoje, desiste da mãe, meu irmão. E ele ficou ao lado dela. E nós vamos ver no decorrer da história que aquela mulher, ela abandona a vida de pecado, ela se arrepende e se torna uma fiel esposa respeitada. Meu amado, aquele homem, Oséias, é um dos homens que mais demonstra uma fé na Bíblia, porque ele enfrentou uma situação que eu, particularmente, eu acredito que eu não suportaria de forma alguma. Então nós vemos aí alguns exemplos de fé, tá bom, meu amado? Dons de curar. Nesse tópico nós vamos compreender que o Espírito Santo ele opera de diversas formas e maneiras quando o assunto é curar. Os teólogos quebram a cabeça para definir se está dons de cura, dons de curar, está no plural. Alguns ficam entendendo, mas quais são as abrangências? Será que o Espírito concede dons a uns para curar câncer, outros para curar outros problemas relacionados ao corpo humano, à saúde humana? Como você compreende isso? Eu vou dar um ponto de vista meu lá na frente, tá bom? Mas nós vamos compreender olhando para a palavra do nosso Deus. O que são os dons de curar? Existem pelo menos 9.000 doenças catalogadas no mundo, fora as que não foram descobertas e ou qualificadas. O Espírito concede os dons de curar a fim de que o povo de Deus desfrute da saúde física, mental e espiritual. São muitos os debates quanto ao fato deste dom estar no plural. Seria o caso de haver níveis diferentes da ação do Espírito Santo na cura do enfermo? Independente de qual seja a conclusão, o fato é que o Espírito cura todas as enfermidades e doenças, as conhecidas e até as desconhecidas. Quando nós falamos aqui, meu amado, os dons de curar, o que são esses dons? Primeira coisa, no mundo, que eu fiz uma pesquisa, são mais de 9.000 doenças catalogadas, tá bom? Essas aí, as conhecidas, fora aquelas que ainda não foram descobertas e nem qualificadas. Então, são mais de 9.000 doenças e enfermidades. Agora, o Espírito Santo, quando nós olhamos o termo os dons de curar, será que há doenças que o Espírito Santo concede dons a um para determinada categoria de doença, concede dons para o outro para determinado tipo de doença? Qual é o entendimento? O meu entendimento, a minha compreensão, é que o Espírito de Deus, ele concede os dons espirituais porque ele deseja que o povo de Deus tenha saúde. Por exemplo, o Espírito Santo ele vai trabalhar concedendo saúde física,
saúde mental e espiritual. O corpo adoece, a mente fica cansada, sobrecarregada, a depressão é uma doença na alma, o esgotamento também é uma doença na alma, a angústia, a tristeza, e daí nós vamos postar várias doenças da alma, tá bom? Então o Espírito Santo ele trabalha na cura física, na cura mental, na psique, as emoções, e o Espírito Santo também trabalha na vida espiritual. Então nós podemos compreender aí que são dons de curar o corpo, a alma e o espírito do homem. Então os teólogos eles ficam no debate. Será que haveria níveis diferentes da ação do Espírito Santo em relação à cura do enfermo? Irmão, não vou entrar nesse debate. Eu prefiro compreender que o Espírito Santo ele opera as curas dentro do corpo, da alma e do espírito. Agora, independente de qual vai ser a conclusão que os teólogos vão chegar, eu tenho uma convicção que o Espírito Santo ele cura de todas as enfermidades e de todas as doenças, irmãos. Sejam aquelas conhecidas ou aquelas nem conhecidas e catalogadas aí pela medicina. Então, o nosso foco, a nossa atenção, não é tanto estabelecer teorias, mas é orar acreditando e ter a convicção que o Espírito Santo cura de toda enfermidade. E aquele que recebeu de Deus o dom de curar, meu amado, o Espírito Santo vai usá-lo conforme a vontade do Senhor e vai aguçar nele a fé para que o enfermo seja curado. A redenção e as curas. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Não obstante, o cristão está passível de ser acometido de várias doenças, uma vez que o seu sistema imunológico é, em tudo, semelhante a um descrente. A redenção que Jesus oferece abrange o corpo, a alma e o espírito. Todavia, há que se pontuar que a plenitude desta redenção se dará no ato do arrebatamento. Por mais que alguém seja curado, o peso da idade e do tempo farão com que várias outras enfermidades possam surgir. Quando nós falamos da redenção e as curas, meu amado, compreenda, a Bíblia fala que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Isso é um fato. Mas alguém pergunta, mas irmão Mauro, por que você levou sobre si as nossas dores e enfermidades? Por que o crente adoece? Nós precisamos compreender que a redenção que Jesus oferece, ela envolve corpo, alma e espírito. Agora, a plenitude desta redenção, amados, ela vai se dar no ato do arrebatamento da igreja, onde o corpo, que pessoas que morreu de coronavírus, que morreu de câncer, que morreu de doenças até desconhecidas, a pessoa vai receber um corpo glorificado. Então, quando do ato do arrebatamento, nós vamos experimentar a plenitude dessa redenção oferecida por Jesus, amados. Outra coisa, por mais que o Senhor possa curar a sua enfermidade hoje, com o tempo, irmão, o peso da idade, o cansaço do corpo, o corpo vai se deteriorando, meu amado. Vão surgir várias outras doenças e enfermidades. É por isso que a Bíblia fala que depois dos 80 anos é canseira e enfado, meu amado. Então nós precisamos compreender. Jesus ele cura de todas as enfermidades, tanto física, mental e espiritual. Mas a redenção plena que ele oferece, ela só vai se dar quando do ato do arrebatamento. Então nós compreendemos que mesmo nós sendo crente, lavado e remido no sangue de Jesus, tendo o nome escrito no livro da vida, o meu sistema imunológico e o seu é igualzinho de um descrente, está sujeito a pegar as mesmas doenças, as mesmas enfermidades. E não é porque a pessoa necessariamente está em pecado ou não tem fé para ser curado, tá bom, meu amado? Precisamos pontuar isso aqui. Então, a redenção e as curas, nós vamos experimentar a plenitude delas no ato do arrebatamento da igreja. Glória a Deus! Você está preparado? Amém. A necessidade desses dons. Em face da pandemia que assola o mundo, os olhares se voltam para a ciência.
na esperança de se alcançar a tão desejada cura. É fato que o Senhor concedeu a homens a capacidade intelectual de produzir vacinas, remédios e tratamentos. Todavia, ele outorgou à igreja o poder sobrenatural para operar a cura do corpo, alma e espírito. A razão de muitos crentes terem sucumbido ante a esta doença não significa que Deus não os pudesse curar. Ele apenas optou por dar-lhes algo muito mais elevado, que é um corpo glorificado. Nós vivemos um cenário de pandemia, meu amado. O mundo está sendo assolado, os governos em desespero, economias quebrando. E no Brasil aqui, muitos partidos políticos estão politizando esta doença, esta crise que nós temos aí sanitária, estão sendo usados aí para derrubar o presidente, puxar o tapete. Então nós estamos aí, o mundo está numa pandemia terrível, irmão. E mais do que nunca, os olhares se voltam para a ciência. E eu fico até preocupado, porque o discurso é: a ciência nos salvará, a ciência vai nos resgatar. Meu querido, é fato que Deus concedeu ao homem a capacidade para produzir vacinas, tratamento, medicação, remédios, vacinas, para tratar esta pandemia. É fato, nós vemos aí a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Isso é fruto, porque Deus capacitou, Deus concedeu ao homem que é a capacidade de criação, a capacidade de pensar. Então, Deus age dentro da medicina. Mas agora, colocar a ciência como a salvadora da humanidade, isso aí é desprezar também a Deus. Embora eu compreenda que é Deus que está permitindo essa situação no mundo, meu amado. Deus está atraindo, chamando a atenção do mundo. Nós precisamos compreender que Deus concedeu aos homens capacidade intelectual, mas a igreja, o Espírito Santo, outorgou o poder sobrenatural para curar tanto o corpo, a alma e o espírito, porque o Senhor concedeu dons à igreja. Mas nós vamos perguntar, o porquê então pastores não oram para que esta doença saia do mundo, que ninguém na igreja pegue esta doença? Primeira coisa, conforme a Bíblia fala, o Espírito concede segundo o Espírito deseja. Não é a pessoa que tem o dom de curar. Ele não tem os dons. É uma concessão dada pelo Espírito. E ninguém consegue curar uma pessoa se não for a ação do Espírito Santo na vida desta pessoa. A questão não é que a igreja não tenha poder ou está faltando homens de Deus. É porque não é o momento de Deus agir. Deus está permitindo. O mundo está em desespero, batendo cabeça. E o mundo se curvando esse coronavírus. Mas nós nos curvamos diante do nosso Deus, meu amado, porque Ele é poderoso. Alguém pode questionar a nós, mas se vocês são crentes e crê na cura, crê no milagre, por que tem tanto crente que morreu com esta pandemia, que morreu de coronavírus, no leito da morte, a igreja orando, e ele morreu? É fato, muitos dos nossos irmãos morreram. A razão, meu amado, de Deus não ter curado os nossos irmãos que sucumbiram a esta doença, não significa que Deus não tenha tido poder para curar eles. Uma coisa nós precisamos compreender, que a minha fé e a sua fé, ela não está acima da soberania de Deus. A fé não pode tudo. A fé, quando ela entra em confronto com a soberania de Deus, a fé tem que se curvar. Então não é tudo do jeito que nós queremos. Paulo compreendeu isso quando ele orou 3 vezes para tirar o espinho da carne. Então aquelas pessoas que partiram para a eternidade, que são servos do Senhor, que sucumbiram ante o coronavírus e Deus não curou e elas acreditaram no milagre, não significa que Deus as decepcionou, que Deus as abandonou, porque Deus tinha algo para elas muito mais elevado do que operar a cura de uma doença. A visão de Deus falou: meu servo, eu vou te atender.
Talvez não do jeito que você quer, do jeito que você espera, porque eu tenho algo muito maior, mais elevado. Aqueles que morreram com Cristo, Paulo vai dizer que eles ressuscitarão primeiro, porque Deus aprove a Deus dar a eles um corpo glorificado. Não é somente curar um coronavírus, não, meu irmão. É um corpo glorificado, que não estará mais sujeito a doença, morte, fome, cansaço, não estará mais sujeito ao estresse, nem o corpo, nem a alma e o espírito, meu querido. Ele não vai ter mais nenhuma dessas doenças, nenhum desses males, meu amado. Deus concederá a eles um corpo glorificado, eles ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vindos na vinda do Senhor, receberemos também um corpo glorificado. Deus concedeu aos homens capacidade intelectual para tratar o corpo, produzir vacina. Mas o mundo busca na ciência como se a ciência fosse Deus. E a ciência não tem a pretensão de ser Deus, tá bom, meu querido? Isso não significa que a igreja não tenha poder, porque ela opera segundo a vontade de Deus. E Deus, até o momento, está deixando essa situação se prolongar. E compete a nós, temos o quê? Discernimento espiritual para compreender o que Deus está agindo dentro desse negócio. Amém, meu amado? Vamos prosseguir na nossa lição. O dom de operação de maravilhas. Meu amado, quando nós falamos desse dom aqui, é um dom tão poderoso, mas tão poderoso, que ele pode mudar até as leis da física, da astronomia e as leis da física e da ciência da biologia. É um poder sobrenatural, meu amado, o dom de operação de maravilha. São coisas tão grandiosas que o nome é maravilha, é coisa que espanta, que deixa até as multidões assombradas, tá bom? Perplexas, que leva até a pessoa descrente dizer: verdadeiramente Deus existe, Deus está nesse lugar. É sobre esse dom que nós vamos falar nesse tópico. O dom de operação de maravilhas. Este dom pode alterar temporariamente as leis da biologia, física, astronomia e outras mais. Quando manifesto, a razão humana nem sempre conseguirá defini-lo. Este dom interfere até mesmo na morte, conforme os relatos bíblicos acerca de pessoas que voltaram à vida. Por conta do impacto que causa e da atenção que desperta nas multidões, este dom deve ter na humildade e no amor as respectivas motivações reais para as suas operações. Quando nós falamos do dom de maravilhas, amado, nós estamos falando aqui de um poder sobrenatural de Deus. Algo muito semelhante ao que Deus fez quando abriu o Mar Vermelho e o povo passou com os pés em seco, tá bom, meu amado? Alguns vão falar, mas o Mar Vermelho não estava tão cheio assim, pegava nas canelas, mas como é que o faraó morreu todo ele? Morreu o faraó e o seu exército, meu amado, no Mar Vermelho. Então Deus fez o faraó e as suas carruagens morrer numa água que pegava até os joelhos, irmão. Aí, tem que ter paciência para ouvir uns besteirol desse aí de descrentes fazer essa afirmação. Mas o dom de maravilha, ele faz coisas, mas jamais impensadas. Eles podem mudar temporariamente as leis da física, da astronomia. Josué, ele orou e disse: Sol, detenha-te. Na verdade, Deus sabia que o que ele estava querendo é que Deus prolongasse o dia, meu irmão. O que Deus fez foi o quê? Mudar o quê? A rotação da Terra, porque é a Terra que gira em torno do Sol. E vamos dizer que Josué ele não era astrônomo, a verdade é que Deus traduziu a oração dele. Então, esse dom de maravilhas, ele vai agir na física. Nós vamos pegar, por exemplo, Eliseu, que pega um pedaço de uma árvore e faz um machado flutuar numa árvore. Alguém que é na física falou, não, ele precisaria do magnetismo. O magnetismo atrai o metal, e o metal, o ferro, vai subir ali, mas uma árvore, ele não tem os elementos necessários para fazer o metal flutuar. Mas a física ficou confusa, a biologia.
nós vamos ver mulheres estéreis que não podiam dar à luz, Deus mudou a natureza delas e elas deram à luz. Nós vamos ver coisa sobrenatural, nós vamos ver uma mula falando, uma baleia, um grande peixe engolindo um homem, meu querido, e vomitando esse homem na praia. Então, são coisas maravilhosas. Quando esse dom se manifesta, meu amado, as pessoas, as massas, a multidão, ficam perplexos. A ciência, a lógica, a razão humana não consegue encontrar respostas, meu amado. Este dom, ele tem o poder de interferir, meu irmão, até mesmo nas leis espirituais, no caso aqui a morte. Olha os relatos bíblicos de pessoas que passaram pela morte e voltaram à vida. Ele faz até a morte trabalhar duas vezes, porque a pessoa morreu uma vez e morreu uma segunda vez. A morte teve trabalho em dobro, levar a pessoa duas vezes. Então esse dom é o dom de maravilhas. Agora nós precisamos destacar o seguinte, irmão. É tanto poder, é tanta glória, que atrai a atenção das multidões, que aguça as multidões. Aí a pessoa tem que tomar cuidado, o quê, meu irmão? Não se exaltar, não ficar vaidoso, não fazer disso uma fonte de renda para ficar rico. Então, esses dons, meu amado, eles devem ser operados com a motivação correta. Eu destaco aqui duas motivações. A humildade e o amor. Humilde, porque Deus está usando um pecador, cheio de falha, cheio de imperfeição. E amor pelas almas, amor por aquelas pessoas que precisam de um milagre da parte de Deus, algo sobrenatural, algo maravilhoso da parte de Deus. Então, a humildade e o amor, elas têm que ser as respectivas motivações reais, amados, para a operação desses dons. E eu destaco aqui, meu amado, esses dons, por via de regra, eles são manifestos na vida de pessoas que têm maturidade cristã, têm experiência com Deus e humildade e amor. Porque um dom desse na mão de uma pessoa inescrupulosa, meu amado, pode causar um prejuízo muito grande na obra de Deus, induzir pessoas ao erro, tá bom, meu amado? Então, esse é o dom de maravilhas. Exemplos bíblicos. Elias e Eliseu foram profetas que, como poucos, viram o sobrenatural de Deus. Todavia, em nenhum outro profeta se viu tantas maravilhas como no ministério de Jesus. Ele alimentou uma multidão com o lanche de um rapaz. Contrariou a morte ao dizer, Talita cumi, e a menina logo se levantou. Usou lodo como colírio para cego enxergar. Sua voz bradou mais forte e a tempestade teve que se acalmar. Pavimentou o mar com os seus pés para os seus discípulos salvar. Eita coisa gloriosa, meu amado, que é o ministério de Jesus, amado. Eu vou ficar aqui somente com o ministério de Jesus, que eu poderia falar do profeta Elias, o profeta Eliseu, que foram profetas de sinais de poder sobrenatural. Mas o ministério de Jesus, amados, nenhum outro profeta teve tantos sinais, coisas maravilhosas, estupendas, gloriosas acontecendo no ministério dele, como foi o ministério de Jesus. Jesus, amados, em termos dos dons de maravilha, ele é incomparável, que Deus operou através dele para o Filho de Deus. Vou citar aqui somente um. Jesus conseguiu alimentar uma multidão com um sanduíche de um rapaz. Tinha um rapaz que estava lá, que levou aquilo como lanche dele. Eram 5 pães e alguns peixes, meu amado. Jesus alimentou a multidão com o lanche de um rapaz que estava na multidão. Jesus, ele contrariou a morte. Ele disse, Talita cumi, menina, levanta-te. E a morte ficou contrariada, teve que trazer a menina de volta. A morte teve que trabalhar 2 vezes, porque aquela menina morreu, voltou à vida e posteriormente ela morreu novamente. Então a morte teve que fazer serão, por isso que a morte ficou contrariada. Jesus usou lodo como colírio, meu amado. Nós vemos aí oftalmologistas fazendo uso de colírios, irmãos. Tem colírios que é caríssimo, custam mais de 20 mil, 30 mil, 50 mil reais para tratar o olho das pessoas. Jesus vai e pega lodo,
pega aquele trem, cospe no barro, faz ali um lodo, um barro e coloca nos olhos como se fosse um colírio, meu irmão, para fazer um cego enxergar. Meu irmão, quem como oftalmologista que atestaria uma coisa dessa? Isso é algo sobrenatural, é dom de maravilhas. Jesus, ele bradou mais forte durante a tempestade e os discípulos, Senhor, a tempestade está terrível, nós vamos morrer. Jesus levanta, aquieta-te. A voz de Jesus bradou mais forte. A tempestade se calou diante do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Meu amado, ele pavimentou o mar com os seus pés para salvar os discípulos. A tempestade, os barcos balançavam de um lado e para o outro, e eles já estavam com medo já de morrer, porque uma tempestade bravia, eles sentiram a ânsia da morte. Então Jesus, ele vem andando por sobre o mar, meu querido. Ele pavimentou com a sola dos seus pés, com os seus pés, ele andou por sobre os mar, para quê? Salvar os seus discípulos, aleluia. Jesus, ele faz maravilhoso. Por isso que a Bíblia fala que ele não somente opera maravilhas, ele é maravilhoso, glorioso, majestoso, sublime, fiel, o amado, o desejado das nossas almas, a razão do nosso viver, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que perdoa todos os nossos pecados, aquele que se compadece de nós, o bom pastor que nos carrega nos braços, aquele que vem andando no meio dos vendavais da vida, caminhando onde eu não consigo caminhar, que me toma no braço, que te toma nos braços e te diz, tu és meu, um dos meus nomes é maravilhoso, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, muito mais do que testemunhar as maravilhas de Deus, eu tenho um Deus maravilhoso, aleluia, você tem esse Deus? Então abre a tua boca e glorifique, dedica ao Senhor um tempo de adoração, dedica ao Senhor um tempo de louvor, exalte o nome do Senhor, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é tudo na nossa vida, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele é o nosso galardão, Ele é a nossa bendita esperança, Ele é a nossa ressurreição, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é tudo que eu preciso, Ele é o meu pastor e nada, absolutamente nada do que eu preciso para chegar até o céu me faltará. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus. Adore esse Jesus maravilhoso, glorioso, majestoso, sublime e fiel, o amado e o desejado das nossas almas. Eu estou me sentindo aqui semelhante ao apóstolo Paulo, que estava escrevendo a carta e de repente ele fala, ó profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele e depois recebeu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glórias para sempre ao nosso Deus. Meu amado, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, o ambiente está maravilhoso, glórias ao nome do Senhor, e eu creio que Ele pode te curar, Ele pode te batizar no Espírito Santo, Ele pode te conceder dons espirituais, Ele pode fazer maravilhas na sua vida e mudar a sua história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Glórias ao nome do nosso Deus. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Os dons espirituais não definem o caráter daquele que é usado na operação deles. Infelizmente, muitos oportunistas e exploradores da fé se aproveitam das pessoas mais simples para as extorquir. Ainda que alguém ore e desça fogo do céu, todavia, esta pessoa não está acima do bem e do mal. Sua conduta moral deve estar em harmonia com a sã doutrina. Vale a pena destacar, é o Espírito que opera as maravilhas.
E a cura, o homem, é apenas o canal por onde flui o poder. Aqui nós entendemos, meu amado, muito bem colocado pelo comentarista, a inversão de valores, a distorção do propósito dos dons espirituais, os dons de curar e operação de maravilhas. Às vezes surge uma verdadeira inversão de valores, meu amado. Nós precisamos compreender que sempre existe uma meia dúzia de estraga-raça, tá bom, meu amado? Nós não podemos ficar escandalizados com isso. Jesus diz que é necessário que essas coisas aconteçam, né? É impossível que o escândalo chegue ao mundo, mas ai daquele pelo qual o escândalo chega ao mundo. Então, diante desse cenário, nós vemos aí cafetões da fé que estão explorando a igreja do Senhor, os oportunistas de plantão, aqueles que manipulam as mentes, a fé das pessoas, induzindo as pessoas ao erro, entendeu? Enganando as pessoas. Eu conheço aí coisas de pessoas que combinou até de paralítico andar, de cego enxergar, de dar testemunho, tudo combinado para ganhar consciência das pessoas. Pessoas até que no passado Deus usava. E hoje são apenas uma lembrança do que foram antes, tá bom, meu amado? Então nós precisamos ver que sempre vai ocorrer, não deveria, mas vai ocorrer a corrupção dentro do segmento cristão, dentro do segmento evangélico, dentro da fé cristã, nós sempre vamos encontrar estas pessoas. Agora, meu amado, os dons, eles não definem caráter. Alguém pode ser usado por Deus, não é que Deus está dando um amém em tudo que a pessoa está fazendo. Mas Deus está curando, Deus está operando, até cura, libertação, coisas maravilhosas por conta da palavra que é fiel, o Espírito Santo que opera, não é a pessoa, é o Espírito Santo quem opera, mas não significa que Deus está dando um amém na vida da pessoa, meu amado. A prova disso, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, nós curamos enfermos, nós operamos maravilhas no teu nome, nós até profetizamos. Jesus fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então preste atenção, Jesus fala que pelos seus frutos o conhecereis. O fruto não é o milagre que acontece, é o caráter da pessoa. Meu amado, a árvore... nós conhecemos o fruto, a árvore é pelo fruto, meu amado. O fruto que ela produz define o que ela é. Então, ainda que alguém, ele ore e desça fogo do céu e até o morto ressuscita. Gente, nós estamos diante de um santo homem de Deus. Não vai nessa não, tá bom, meu amado? A pessoa pode orar, o morto ressuscitar, descer fogo do céu, coisas maravilhosas. Mas esta pessoa não está acima do bem e do mal, não. Não vão ter que concordar com todo o erro, com a vida imoral, pervertida, promíscua que ela vive, não, meu amado. A vida dela tem que estar em harmonia com a sã doutrina da palavra de Deus, meu amado. Eu quero destacar o seguinte, é o Espírito Santo que opera as maravilhas, não é a pessoa que opera. O homem, ele é apenas o canal por onde flui o poder. Eu termino aqui. Que a manifestação dos dons espirituais não define o caráter daquele que é usado por Deus, tá bom, meu amado? Não é porque Deus está usando que é um santo homem de Deus, não. Deus pode estar usando pela misericórdia, mas esta pessoa poderá comparecer perante o trono branco de Deus se ela não se arrepender. Então, cuidado com os estelionatários, aqueles que são oportunistas, aqueles que vêm tentar enganar os mais simples para extorquir. Sempre haverão essas pessoas no nosso meio, mas no tempo certo Deus há de tratar com cada uma delas. Meu amado, encerramos aqui a nossa ministração acerca dos dons de poder, que é a fé, dons de curar e operação de maravilhas. Então esses dons, eles envolvem, chamam muita atenção das multidões. E Jesus se valeu desses dons aí no seu ministério, como nós vimos as maravilhas que Deus operou através da pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Estamos encerrando. Eu tenho aqui, meu amado, para você uma notícia. Se você deseja esse material,
Eu sempre compartilhei esse material com mais de 2.500 pessoas inscritas que eu tenho cadastrada no meu WhatsApp. E, infelizmente, irmãos, estou atravessando momentos difíceis para prosseguir com esse projeto. Em virtude disso, eu me vi assim forçado a compartilhar o vídeo com todo mundo. Todo mundo está tendo acesso ao vídeo. Agora, um material em PDF, que no material em PDF tem as citações bíblicas que eu coloco, é um material mais rico do que esse que eu estou colocando aqui, para não tomar tanto tempo. Se você deseja esse material, se você quer ser um mantenedor desse canal, eu estou pedindo a Deus que Ele me dê 300 pessoas movidas pela fé que amam esse projeto e compreendam que esse projeto é de Deus, não é do presbítero Mauro. E que muitas famílias, muitas igrejas, muitos irmãos, milhares de pessoas estão sendo abençoadas. Quando você me abençoa com uma oferta, meu amado, você está me possibilitando abençoar milhares de outras pessoas que não abrirão as mãos para nos socorrer, por razões diversas que eu não vou entrar aqui no julgamento de valor, só Deus sabe. Mas se você deseja esse material e deseja nos abençoar como mantenedor desse canal, tem o meu telefone aí no rodapé do meu WhatsApp. Esse número é também o número do meu Pix, o número do meu telefone. Você pode fazer uma transferência, nos ajudando, nos dando suporte para prosseguirmos com esse projeto. E às sextas-feiras nós estamos ministrando o arrebatamento da igreja, tá bom, meu querido? Encerramos aqui então a nossa ministração e que o Espírito de Deus complete no seu coração aquilo que nós não conseguimos em virtude da nossa limitação. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por mais esse estudo da tua palavra, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti. Te agradecemos por esta oportunidade tão rica, tão maravilhosa. Toma nossas vidas nas tuas mãos, cobre-nos com teu sangue, dá-nos, ó Pai, os dons espirituais, os dons de poder, o dom da fé, opera curas e o dom de maravilhas, para que vidas sejam libertas, curadas, abençoadas, impactadas pelo poder da tua palavra. Meu Deus, fica conosco e nos abençoe no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Forte abraço, fique na paz. E em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Amém? Amém nada, né, irmão? Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Em caso de arrebatamento, nós nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus por sobre as nuvens. Forte abraço, fique na paz e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.